O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, hoje, nesse domingo, estamos celebrando o terceiro do tempo comum. E também esse domingo é o domingo proclamado pelo Papa Francisco há alguns anos, o domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco definiu que todo terceiro domingo do tempo comum é o domingo em que a Igreja, no mundo inteiro, dá uma atenção especial à Palavra de Deus. Aqui no Brasil nós temos já mais de 50 anos, o mês de setembro, que a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, para recordar a importância e o lugar da Palavra de Deus. Inclusive, no Brasil, aqui, a celebração do Domingo da Palavra de Deus acontece ali próximo da festa de São Jerônimo, que é dia 30 de setembro. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Sagrada Escritura do grego para o latim vulgar. Então, ele foi um grande estudioso da Palavra de Deus ao longo de toda a sua vida. Mas eu gostaria então de recordar esse domingo da Palavra de Deus, justamente porque, de certo modo, as leituras que foram proclamadas nessa liturgia como Evangelho, eles têm um casamento perfeito com esse domingo da Palavra de Deus. Por quê? O texto do Evangelho de hoje, nós ouvimos ele basicamente fracionado. Inicialmente nós ouvimos uma parte do capítulo 1, onde Lucas começa a contar por que ele está escrevendo o seu Evangelho, e depois já pulamos imediatamente para o capítulo 4, que é quando Jesus inicia o seu ministério, a sua vida pública. Vamos para a primeira parte. Lucas recorda, olha, muitos já tentaram escrever os acontecimentos, os fatos que nos foram transmitidos. Muitas pessoas foram testemunhas oculares, ou seja, viram os acontecimentos. Lembremos, Lucas, que está escrevendo o Evangelho hoje,
não é uma testemunha ocular. Por quê? Porque Lucas não foi discípulo de Jesus e nem apóstolo. Lucas é um discípulo do apóstolo Paulo. Ele não conheceu Jesus fisicamente enquanto Jesus esteve no mundo. Isso Lucas não conheceu, porque Lucas mais tarde vai seguir São Paulo. Nós celebramos ontem, dia 25 de janeiro, a conversão de São Paulo. E na conversão de São Paulo nós temos o encontro de Paulo com Jesus a partir da ressurreição de Jesus. Então, esse é um primeiro dado. Lucas não foi uma testemunha ocular. Por isso que ele vai dizer, olha, por isso eu fiz um estudo cuidadoso, ordenado, a respeito da vida de Jesus. Então ele procurou saber com as testemunhas oculares, aqueles que viram os fatos, sobre Jesus. Então aí nós iniciamos o capítulo 4, quando o texto começa a narrar que Jesus estava lá na sinagoga. Jesus vai à sinagoga. Lembremos, Jesus é judeu. Todo judeu vai à sinagoga no sábado para fazer o quê? Para ouvir a lei, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e para ouvir os profetas. Então, o judeu, ele é instruído mais ou menos como a nossa liturgia. Nós temos uma primeira leitura, uma segunda leitura, o Evangelho. Os judeus ouviam a Torá, a lei, que é aquilo que a primeira leitura de hoje está proclamando. Na profecia de Neemias, todo mundo estava lá enquanto o sacerdote Esdras apresenta a lei diante de toda a assembleia, e todos eram capazes de compreender aquilo que Esdras estava ensinando. E olha o que interessante, Esdras começa a anunciar desde a madrugada até o meio-dia, e todos os que estavam lá estavam atentos, estavam fascinados com aquilo que Esdras ensinava. Então, desde a madrugada até o meio-dia, todo mundo na sinagoga estava atento, ouvindo Esdras, ensinando, orientando, mostrando a lei, aquilo que orientou, conduziu sempre a história do povo de Israel. Estando no lugar mais alto, então, ele abriu o livro, o povo todo de pé, ouvia Esdras, e o povo bendizia Deus, dizendo, amém, amém. E quanto mais Esdras ensinava o povo, mais eles se prostravam com o rosto por terra. As pessoas choravam com o anúncio de Esdras, porque aquela era a lei que movia o coração das pessoas. Vejam, as pessoas se sentiam movidas, entusiasmadas com a lei, com o ensinamento. É a mesma coisa que acontece no Evangelho. Quando Jesus sobe para fazer a leitura do profeta Isaías, já tinha sido proclamada a lei, mas Jesus não poderia fazer a leitura da lei, porque quem lia na sinagoga a lei eram os mestres da lei. Jesus era um judeu, ele poderia fazer a leitura dos profetas, e é isso que ele faz. Ele pega uma passagem do profeta Isaías, lê a passagem do profeta Isaías e diz, hoje se cumpriu essa passagem da escritura que acabastes de ouvir. Portanto, aquela passagem de Isaías capítulo 61, que fora feita 700 anos antes de Cristo, ela se cumpre no hoje, no tempo de Cristo e no hoje da nossa vida. Porque Jesus anuncia 5 verdades que o Messias veio trazer. Primeiro, que ele veio anunciar a boa nova para os pobres. Segundo, ele enviou para proclamar a libertação aos cativos. Ele veio para anunciar aqueles que estão nos cativeiros do pecado, da desordem, sejam livres das amarras do pecado para viver a vida nova. Aos cegos, concedeu-me a graça de recuperar a vista. Nós vimos ao longo do ministério público de Jesus, quantas pessoas que estavam cegas tornaram a ver. Não somente uma cegueira física, mas a cegueira espiritual de tantas pessoas que não conseguem ver a verdade. As pessoas que estão no erro e não conseguem ver do outro lado a verdade e serem seduzidos. Embora a verdade tenha uma força de atração, uma força de sedução que nos desinstala. Veio para libertar aqueles que estão oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E é tão oportuno porque nós estamos no ano da graça do Senhor de 2025.
Nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor com o jubileu de nosso Senhor Jesus Cristo. 2025 anos do nascimento de Jesus. Portanto, nós podemos dizer que esta palavra, com toda certeza, ela se cumpre no hoje da nossa história. Ela não é somente uma palavra que Jesus proclama na sinagoga e diz às pessoas, mas ela tem uma força avassaladora de alcançar-nos neste momento e de produzir um fruto na nossa vida. A palavra de Deus tem essa força. Mas, meus irmãos, uma coisa é fascinante no Evangelho. Depois que Jesus fecha o livro, ele entrega ao assistente e o Evangelho diz: todos que estavam lá na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. Todo mundo estava atento. É como o Salmo diz, né? Como os olhos dos escravos estão fitos na mão do seu Senhor. O que é os olhos dos escravos? O escravo, ele está tão com o olhar fixo na mão do seu Senhor, que se o Senhor levantar a mão, ele sabe o que o Senhor quer. Ele está pronto para agir. Se o Senhor der um sinal, de tanto que ele convive com o seu Senhor, o escravo sabe, o meu Senhor quer isto. É assim que deve ser a nossa vida. Assim a nossa vida, diz o salmista. Os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Fitos no Senhor para compreender o que Deus quer de nós. O que Ele deseja de nós. Mas é verdade, meus irmãos, que nós estamos em tempos muito difíceis. A modernidade, ela trouxe muitos benefícios, mas também ela traz, junto consigo, muitos malefícios. Hoje nós temos tanta oportunidade de conhecimento da palavra de Deus, tanta oportunidade de termos contato com a palavra de Deus, mas do outro lado tem muita gente também, sobretudo na internet, que usa a palavra de Deus para benefício próprio. Tem gente, os coaches da vida, influenciadores, que até usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para fazer a vida. São Paulo diz que a avareza é o maior de todos os malefícios, ou seja, o amor pelo dinheiro é o maior de todos os malefícios da nossa vida. E de fato, quantas e quantas pessoas agem de má fé, usando a palavra de Deus, instrumentalizando a palavra de Deus para seu benefício. Mas sabe qual é o maior problema? Não é essas pessoas que usam para benefício próprio. É do outro lado, um bando de gente ignorante, ou seja, sem conhecimento. Porque se nós tivermos uma sociedade conhecedora, que conheça, esses influenciadores que usam de má fé, esses coaches da vida, vão sair perdendo. Por quê? Porque não vai ter relevância. Eu conheço a coisa. É como eu perguntei na missa de ontem à noite, né? Por exemplo, nós somos os mais católicos, né? Porque vamos à missa todo domingo. Hoje é o domingo da palavra de Deus, que é a igreja recordando para que a palavra de Deus ocupe um lugar na nossa vida. Mas eu pergunto, quem aqui já fez a leitura da Bíblia do Gênesis ao Apocalipse? Inteirinha. Isso já mostra muita coisa. Isso já mostra que nós estamos de que lado? Dos conhecedores e dos ignorantes. Porque não basta ver só um videozinho na internet e achar assim, nossa, eu conheço Bíblia. Você lê uma formaçãozinha de 1 hora, nossa, eu domino a Bíblia. É o que acontece muitas vezes no mundo protestante. A pessoa vai lá, tem um estudozinho, né? Conhece um pouquinho de Bíblia, encontra-se com você católico, de missa dominical, que reza o terço, e ele destrói você na paulada. Só porque ele conhece um pouquinho de Bíblia. Ele vai lá, cata o livro do Êxodo, joga na tua cara, você já fica assim, tremendo. Meu Deus. Por quê? Porque nós estamos do lado dos ignorantes, que são de fácil manobra. É facinho de manobrar. Não conhece. O profeta Osés no Antigo Testamento diz o seguinte, uma palavra muito séria. O povo padece por falta do quê? De conhecimento. Nós padecemos por isso muitas vezes. O que é como que o regime, por exemplo, comunista se instalou em muitos países? O regime comunista, ele se instala no país quando nós temos uma massa de gente sem conhecimento, que a gente manobra, que a gente consegue dobrar, segundo os nossos critérios.
É assim que se instala. Quanto mais o povo vai ficando, mais fácil da gente manobrar, porque qualquer coisa que a gente dê para eles, é aquela tradicional, pão e circo, né? Está feliz, você dá um pedacinho de pão, monta uma tenda de circo, as pessoas estão felizes. Por quê? Porque o pouco sacia, o pouco satisfaz. Então nós não podemos ser assim, nós precisamos ser conhecedores. Porque senão aquilo que o profeta Osés disse, nós vamos padecer. Mas aí, do outro lado, eu me pergunto, e aqui é só um exame de consciência, nós temos a tradicional catequese com pároco aqui. Eu me lembro que o primeiro dia que nós marcamos aqui, dia 30 de janeiro, foi um arraso. Nós tivemos que pegar cadeiras para as pessoas sentar. Mas eu disse naquele mesmo dia, isso daqui vai ralhar. E ralhou. Por quê? Porque conhecimento, gente, dá trabalho. Estudar não é uma coisa gostosa. É muito mais fácil. Entre ler um livro e pegar um videozinho na internet que faz um resumão do livro, o que você pega? Vamos lá ver o vídeo na internet, 10 minutos, padre. Resumaço. Conhecimento engaja, conhecimento compromete. E aí, que a gente não quer compromisso. A gente quer as coisas mais fáceis possíveis para nós. E isso vai gerando uma geração de ignorantes. O que é a ignorância? É falta de conhecimento. Não é o padre xingou nós de ignorante. Não estou xingando. Ser ignorante não é um xingamento. Ser ignorante é a constatação da falta de conhecimento. De que nós não conhecemos. Eu perguntei aqui, fizeram a leitura da Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse? Então, isso demonstra o quê? Falta de conhecimento. Por exemplo, vamos lá. Se nós fôssemos comentar a segunda leitura, eu poderia comentar a segunda leitura aqui e manobrar vocês. Se eu fosse desonesto. Eu pego a segunda leitura, ninguém aqui... Às vezes a gente nem sabe quem foi o apóstolo que escreveu a segunda leitura. Vai ser fácil porque ele escreveu a maioria dos textos do Novo Testamento, né? São Paulo. Mas às vezes a gente ouve a leitura e nós não temos o mesmo fascínio lá do povo no templo, em Esdras, e o mesmo fascínio do povo na sinagoga com Jesus. Por quê? Porque as pessoas ficam fascinadas porque eles ouvem aquilo e sabem, nós conhecemos isto. Essa é a palavra que nos foi transmitida por gerações, e hoje ao chegar aqui ao templo, eu tenho a alegria de escutar essa palavra move o meu coração, essa palavra enche o meu coração de entusiasmo, e eu fico aquecido, o meu coração tem um zelo maior por Deus, o meu coração fica cheio de vontade de amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele amor que eu tinha por Deus, ele se torna um amor incandescente, um amor que não tem fim. Aí, o que acontece com muitos, não é a maioria, a gente senta domingo, ouve a leitura, nós saímos fascinados daqui, com aquilo que vimos e ouvimos, o nosso coração fala assim, meu Deus, meu coração não cabe no meu coração. Às vezes a nossa insensibilidade tomou conta da nossa vida, que a gente sai do mesmo jeito que entrou, se não pior. Se perguntar na esquina ali para a pessoa, o que foi falado lá na igreja hoje? Ixi, pegou eu agora, hein? Você não sabe. Mas você não foi na missa? Acabou de sair da missa? Então, pois é, né? Eu só lembro... o padre falou umas coisas lá legal. E tua vida? E o encantamento? Entende? As pessoas estavam fascinadas com Nosso Senhor. Mas por que as pessoas tinham fascínio? Porque havia por parte de todos aqueles que iam na sinagoga um amor pela lei, um amor pela profecia. Mas por que eles amavam? Porque eles buscavam conhecer. E olha, gente, que era uma sociedade, não pensa que tinha lecionário facinho, né, para o povo ir para a sinagoga. Isso aqui surgiu com Gutenberg. A imprensa surgiu no século XV. Então não tem livrinho. As pessoas ouviam e sabiam
a palavra de Deus porque iam à sinagoga e porque iam ao templo. E porque os pais transmitiam para os filhos de geração em geração. Não tinha livro, não tinha um iPhone, não tinha um iPad para você ler. Não. Era o mínimo que as pessoas tinham. No entanto, o fascínio das pessoas, o coração ardia muito mais do que o nosso. Hoje nós temos tanto e nem por isso somos mais conhecedores. Às vezes, acessamos tantos influencers na internet e ouvimos tanta coisa que o nosso conhecimento está tão fraco em relação àquilo que é a palavra de Deus. Né? Se a gente marcar aqui, vamos estudar a Bíblia, a gente estuda na catequese com o pároco também. Junto uma mixaria. Mas se nós marcarmos, essa semana vai ter uma oração aqui para soluções de problemas financeiros. Aí, as portas, eu tenho certeza que nós vamos ter que arrumar espaços. Porque hoje, a nossa geração quer o quê? Quer um Jesus que solucione problemas. Não um Jesus que me desinstale. Os coaches da vida, como eu disse, eles apresentam o Jesus da prosperidade. Gente, vem aqui. Aqui você vai conseguir fazer com que a coisa gere. Você vai ganhar dinheiro, você vai prosperar. E o que nós queremos é ser prósperos. O evangelho que Jesus anunciou não tem nada de prosperidade. E isso é uma farsa, anunciar que Jesus está anunciando prosperidade. Mas aí, como a gente não sabe, a gente diz, nossa, como este coach tem uma força de argumentação e nos seduz. Claro, o ignorante não sabe nada. Então, nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra de Deus. E precisamos começar logo. Então, nós precisamos ser um povo de conhecimento. Que quando proclamar o evangelho, que você fala, nossa, eu já sei mais ou menos o contexto. Agora eu vou ter uma instrução ainda maior, para fazer com que o meu coração seja vivificado por esta palavra. Senão, nós vamos permanecer sempre desconhecedores. E sabe o que é mais triste? Que o desconhecimento de Cristo leva à perda da fé. Por que a gente vai perdendo a fé? Porque a gente não conhece Cristo. É Cristo quem enxerta em nós a fé. É Cristo que aumenta em nós o dom da fé. E para aumentar isso, a gente precisa amá-lo mais. A gente precisa conhecê-lo mais. Porque quanto mais a gente ama, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então queira conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Queira amar Jesus. Estude a sua palavra. Estude os seus ensinamentos, não somente a palavra contida na Sagrada Escritura, mas a palavra contida na tradição, no catecismo, naquilo que a fé da igreja nos transmite. Seja um católico amante da fé. Mas para ser amante da fé, infelizmente só tem um caminho: estudar. Tem que estudar. É a virtude do estudo, né? Ela é uma virtude que nós buscamos através do conhecimento. Querendo mais conhecer. Lançou um filme, né, na Brasil Paralelo há poucos dias, que eu recomendaria para todos assistirem. Se chama Oficina do Diabo. Foi uma produção da Brasil Paralelo, né, uma plataforma na internet que tem filmes, séries, documentários e tudo mais. E ela lançou esse filme, A Oficina do Diabo. Gente, o filme é fantástico. Como o demônio consegue nos seduzir? Como é a artimanha do demônio? O filme deixa claríssimo. É muito perspicaz, muito valioso assistir. Se você quer entender melhor a sua luta nesse mundo, assista esse filme. As brigas de família, eles mostram claramente como o demônio consegue criar contenda entre esposo e mulher, entre pais e filhos. Como o demônio, e é mais interessante, que chega uma hora do momento do filme, que está todo mundo lá na igreja rezando, participando da missa dominical, e os demônios estão todos pendurados nas janelas. Em cada janela tem um demônio. Aí você já olha, todo mundo já está olhando assim, né?
Ai, padre, Deus me livre. Uai, você acha que ele está lá no puteiro? Onde as pessoas já estão todas devastadas e perdidas? Ele está aqui dentro. E está fazendo o quê? Tentando nos fazer perder o fascínio pela verdade, o fascínio pela palavra de Deus, o encanto pelas coisas celestes. Qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa nos atrai, qualquer coisa nos dispersa. Às vezes você está aqui, mas você está pensando nos 1000 problemas que você tem para resolver durante a semana. Você está com o seu coração longe de Jesus, não é verdade? Às vezes você está aqui sentado, nossa, amanhã eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. E é isso que o demônio faz. A capacidade que o demônio tem de nos atrair sutilmente. Eu indico, se você quer entender a sua luta nesse mundo contra o demônio, procure assistir esse filme, A Oficina do Diabo. Como que o diabo trabalha. E se nós estamos lutando nesse mundo, nós precisamos saber do quê? Que nós estamos numa batalha. A nossa batalha é contra quem? Como diz o apóstolo Paulo, contra os espíritos malignos. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o demônio. Então, assistam, vocês não vão encontrar no YouTube, né? Tem que ter assinatura da plataforma. Então, a forma de ajudar também a Brasil Paralelo, porque é uma plataforma totalmente independente e que instrui as pessoas e tira as pessoas da ignorância. Tem feito um trabalho fascinante, né? Eles fizeram agora no final do ano um episódio do Natal, que o Frei Gilson foram várias pessoas, personalidades, e falaram sobre o sentido do Natal cristão, que está totalmente perdido nesse mundo. Então vale a pena conhecer. Isso é uma instrução verdadeiramente paterna. Pare de ficar assistindo coisas que você não sabe de onde vem, e a instrução que acontece por ali. Assistam coisas que vão te edificar, que vão te trazer o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E esse filme é coisa fascinante. Uma coisa assim. Aí às vezes as pessoas vão lá assistir série de demônios, né? Aí só coisas que são totalmente contrárias. Aí as séries mostram o demônio como uma coisa terrível, né? Mostram o demônio como se fosse algo... Nossa, ele é terrível, mas ele não se apresenta assim, não. Às vezes ele está mais próximo de você do que você imagina. E às vezes a gente cultiva mais amizade com ele do que com o nosso próprio anjo da guarda. Então, ligar a luz de alerta. Vamos ser amantes da palavra de Deus. Vamos estudar. Porque o estudo nos tira da ignorância. Aí, se você é ignorante ou não é, eu não sei. Você vai fazer o seu exame de consciência. O que você conhece da palavra de Deus? Qual é a sua instrução da fé? Ai, padre, está faltando muito. Então, vamos estudar. Vamos sair do erro e vamos buscar a verdade. Creiamos, tenhamos fé, que esse domingo da palavra de Deus seja fonte de inspiração para nós católicos começarmos a ler a Bíblia. Começarmos a estudar. Leia alguns versículos por dia, mas segue o texto. Sempre, vai lendo. Lê um pouquinho hoje, lê um pouquinho amanhã. Vai lendo, vai lendo. Quando você vê, você leu toda a Bíblia. Você consegue ler a Bíblia em um ano, se você fizer mais ou menos a leitura de 4 ou 5 capítulos por dia. Em um ano você lê a Bíblia. Parece assim, nossa, mas são 35.770 e poucos versículos. Dá 1000 e poucos capítulos. Nossa Senhora, Pai do céu. Calma. Leia 5 capítulos por dia, em um ano você consegue concluir a Bíblia toda. Mas comece pelo Novo Testamento. Comece lá pelo Evangelho de Mateus, para frente. Depois você volta para o Antigo. Amém? Vamos estudar? Tomara que a gente se sinta atraído pelo encanto do estudo. Depois, a gente não reclame. Se a gente permanecer na ignorância, e eu ouço ouvir aí por aí, né? Tem gente que diz, a ignorância é o 8º sacramento. Não é o 8º sacramento. Nós vamos ser salvos pela ignorância. Porque a gente não sabia, então Deus vai nos salvar no final. Não. Se você conhece, se você é instruído a conhecer e não conhece, aí sim. A ignorância pode até salvar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Por exemplo, alguém que está lá na China,
dentro de um regime comunista e nunca ouviu falar de Jesus. Esse sim pode ser salvo pela ignorância. Nós aqui, que hoje levaram essa chacoalhada, não. Não tem ignorância como sacramento. Porque a ignorância não é sacramento. Não é meio de salvação ser ignorante. Não é. Conhecereis a verdade, disse o nosso Senhor, e ela vos libertará. Conheçam, estudem, amem a fé, para que a gente possa amar mais nosso Senhor, e amando mais Jesus, a gente cresça cada vez mais no amor a Cristo. Vamos ficar em pé e professar a nossa fé.